Evangelho de São João, capítulo 15, diz assim, olha. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Olha o versículo 5, irmãos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, nesta noite de domingo, um dia tão especial para nós, no dia 30 de outubro de 2022, a tua igreja está reunida, Senhor, com expectativas, com situações, mas nós somos o teu povo e o Senhor é o nosso Deus. Independe do que vai acontecer ou já tenha acontecido, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo, e em Ti nesta noite nós nos refugiamos e nos deleitamos. Nós oramos e pedimos, fale conosco, ajude a nossa fé, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos, por favor, queiram sentar-se, glória a Deus. É um prazer, eu estou com um procedimento aqui na boca, está meio estranhinho, mas não é nada não. Quando eu vi o pastor de manhã, com essa gripe, falei, isso aí não vai dar muito certo não. E eu falei, nós não vamos judiar dele, fazer ele, porque uma pessoa que fala, já foi comprovado, que uma pessoa que fala de 40 minutos a 1 hora, é equivalente a 8 horas de trabalho. Então, uma pessoa que fala, ela demanda bastante esforço e bastante energia. E o pastor, nessa situação de gripe, eu estou aqui, eu sei que eu não vou atingir a estrutura dele jamais, mas eu estou aqui para ser bênção de Deus, para ser um canal de bênção para a sua vida, nesta noite aqui, no presencial e no online também. Amém, irmãos? E é com muita alegria, com muito prazer, que nós estamos reunidos na presença de Deus, que pode ter lugar, nós sabemos que existem lugares belíssimos no nosso país, fora dele, lugares resort, você pode ir num grande hotel, você pode ficar em pousadas belíssimas, mas tudo isso é muito bom, e se você tiver condições de viver isso, viva isso, mas nunca se esqueça, o melhor lugar para estar, o melhor lugar para uma pessoa estar é a presença de Deus. O salmista diz assim, ó, melhor viver um dia na tua presença, melhor um dia nos teus átrios do que 1000 anos longe dele. Então, estarmos na presença de Deus é um prazer, é uma alegria, porque quantas vezes a gente entra dessa porta para dentro, irmãos, com a expectativa, ela nem existe, ela está no pé, sem expectativa. Eu estou indo no meu automático, eu estou indo porque eu sei que eu tenho que ir, outros vêm por fé mesmo, e aí a gente vem para um culto, seja ele qualquer dia da semana, qualquer reunião, e o Senhor vem ali naquele lugar com uma palavra, Ele se revela a gente, e a gente fica como os que sonham. Nós choramos, nos emocionamos, e entendemos que Deus ele tem formas e maneiras de falar conosco. E o pastor, parece que uma irmã me falou hoje, que o pastor disse, esses dias aqui na igreja, acho que foi de manhã, que nós percorremos muito, viajamos muito o estado de São Paulo. Então é natural que o nosso físico esteja bastante cansado. Irmãos, bastante cansado. Um corpo, só o corpo. Mas a nossa mente e o nosso coração, ele está renovado para vivermos aquilo que Deus tem para nós. E nesta noite eu quero convidar você a levantar a sua cabeça, a você se animar em Deus e aguardar pacientemente. São apenas alguns minutos que o Senhor terá
terá a oportunidade de falar conosco. Mas eu quero convidar você, queira ouvir o que Deus quer que você ouça. Não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que realmente a gente precisa ouvir da parte de Deus. E pela manhã, o pastor falou a respeito de herança de pais e filhos, de que a maldade, que a situação do pecado, da desobediência, fez com que o Senhor desse um trabalho árduo para o homem, uma missão difícil para a mulher dar luz, e para a serpente mandou ela se rastejar, e para a natureza ele mandou que das sementes viesse as ervas daninhas. Aí ele falou que Deus se obrigou a visitar até a 3ª e 4ª geração a maldade dos pais nos filhos. Mas aí ele vem apresentando para a gente o amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. Um favor que nós não merecemos, mas mesmo assim nós temos tido os milagres que o Senhor tem dado para nós, a oportunidade, a chance que nós estamos tendo de viver o período da graça. E ele diz assim, que o Senhor agora, ele visita, não 3ª, 4ª geração, não maldição, o Senhor ele visita até 1000 gerações, ele abençoa até 1000 gerações. Então, todos nós que estamos aqui, homens e mulheres, você que é pai, você que é mãe, você que futuramente vai ser, se nós estivermos no Senhor, nós podemos descansar. Dias fáceis, nós temos promessas de dias fáceis? Não. Nós temos promessa de que tudo para nós ia ser melhor? Não temos essas promessas. Não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz promessas que ele diz assim, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. E vamos conversar, vamos combinar entre nós, de verdade. Irmãos, existe coisa melhor do que você ter companhia quando você está passando pelo vale. Quando nós somos provados, quando nós somos tentados, se nós estamos sozinhos, é muito mais difícil. Você se sente isolado, acuado, mas quando você tem um respaldo, você tem família, você tem irmãos, você tem igreja, você tem a bênção de Deus, você vai passar para aquele vale, e do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Mas o segredo é, você quer cantar o hino da vitória? Nós temos que querer, nós temos que desejar, a força do nosso querer, ele tem que estar atuando dentro de nós. Não, porque nós não fazemos mais só o que nós queremos fazer. Nós somos desafiados a fazer aquilo que nós não queremos fazer. E nesse texto aqui, no Evangelho de São João, irmãos, domingo passado, nós estivemos na igreja de Hortolândia, do pastor lá, não lembro agora, pastor Jorge Ferro. Nós estivemos lá num culto de ação de graças pela vida da sua esposa, pastora Marisa, é da região da pastora Regina Tonezer, pastor Luiz. E pela manhã nós tivemos um culto, e o Senhor me deu uma palavra revelada. E a esposa do pastor está na última sessão de quimioterapia. Um câncer que apareceu no intestino, e ela está passando pelo processo, e no domingo a igreja se reuniu para fazer um culto de ação de graças pela vida dela. E pastora, por que você está contando isso? Eu quero convidar você, nesta noite, você homem e mulher, a celebrar a Deus, por quem você é hoje, pelo que você tem hoje. Ah, mas a senhora fala assim, porque a senhora não sabe o que eu estou passando. Nós às vezes pensamos assim, irmãos, porque nós não imaginamos o que tem irmãos nossos passando. Irmãos nossos passando pelo fogo. Irmãos nossos passando por águas fortes. E quando a igreja do Senhor, lembre sempre, quando nós falamos da igreja, nós não estamos falando do prédio. Prédio é construção boa, agradável, coisas de homens. Quando nós falamos igreja, nós estamos falando de nós, eu e você. O Senhor, Ele tem tempo na nossa vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Debaixo do céu e em cima da terra, há tempo e propósito para todas as coisas. Irmãos, existem tempos que é para chorar, e outros tempos é para se alegrar.
Existem tempos que é para semear e outros tempos para colher. Então eu não sei em qual estação você está, mas você vai passar por algumas estações da sua vida. E quando nós estivermos passando, quando a sua casa estiver passando por algumas estações, não adianta arrancar os cabelos da cabeça. Não adianta sair de uma igreja para outra achando que Deus está ali, Deus está lá. Não. O Senhor, Ele vai tratar você aonde você estiver. Deus vai tratar conosco, porque Ele é Deus na nossa vida. A Bíblia diz assim que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. Capítulo 15 aqui. Foi Deus que nos escolheu. E quando Deus nos escolhe, quando Deus chama a nossa família, Ele sempre começa por alguém. Às vezes é um casal, às vezes começa pelos filhos, às vezes começa pelo marido, pela esposa, não importa. Quando Deus começa uma obra numa casa, a obra maravilhosa vai acontecer naquela família. E às vezes não é do dia para a noite, é tempo. É tempo, irmãos. Lembre-se sempre, para nós, um dia pode ser 1000 anos, mas para Deus 1000 anos é como um dia. O tempo de Deus, Ele tem as suas formas. Deus tem as formas de se revelar a nós. E nesse domingo de manhã passado, que nós estivemos lá em Hortolândia, Deus me deu essa palavra revelada. E vindo para cá, eu estava orando, eu disse: Deus, abençoa a minha vida. Deixa eu falar com a igreja nesta noite, como o Senhor falou lá. E eu sei que Deus não vai falar da mesma forma, mas Ele vai falar segundo aquilo que nós estamos precisando. Porque nós somos homens e mulheres que temos fome de Deus. Nós temos sede do Senhor. Nós precisamos do toque da grandeza de Deus. Nós precisamos que de tempo em tempo o Senhor vem nos visitar. Ele nos renova, Ele renova a nossa força. Lembra quantas vezes eu já falei aqui com vocês de algumas características da águia? A águia, irmãos, uma das aves mais fortes e poderosas. Mesmo ela, irmãos, fez com que o profeta Isaías, homem que profetizou antes do Messias, ele usou a palavra da águia, usou a águia como ilustração. Ele diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como de águia. Nós precisamos renovar a nossa mente. No livro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que a palavra está dizendo. Às vezes as pessoas podem olhar para o povo crente e dizer assim: o povo crente só quer benefício, o povo crente só quer favor. Não, irmãos, não é que nós só queremos favores, é que nós temos promessa. A promessa do Senhor é: busca primeiramente o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Mas para que as demais coisas nos sejam acrescentadas, nós temos que fazer aliança. Aliança. Eu vou contar uma experiência para vocês que eu tenho como mulher, como esposa. O pastor é um homem que viaja desde jovem, sempre trabalhou fora, sai fora de casa. E eu não tenho lembrança, graças a Deus, de eu ter chamado o pastor e brigado com ele, por ciúmes, por desconfiança. Não briguei. Né? Porque é natural, não é, irmãos? É natural, sim. Você diria assim, pode ser costumeiro até um homem ter ciúmes da sua esposa. E se tiver um pouquinho, não é ruim não, até bom um pouquinho. Mas dizem que a pessoa que sofre de ciúmes é uma cadeia, é muito triste. Eu não sei como é que é isso, irmãos, mas eu vou falar uma coisa. Ciúmes é considerado obra da carne. A pessoa, um homem ciumento, uma mulher ciumenta, ele paralisa aquele que está do lado dela. Isso é cadeia, ou seja, a pessoa não pode virar a cabeça. Para que você está olhando? Olha o que é isso. Isso é abuso, gente. Olha Deus falando ali, olha Deus falando ali. Além de ciumento, é possessivo ainda, porque eu tenho liberdade de, quando eu vejo uma pessoa bonita, eu tenho liberdade de falar: olha como você está bonita, a irmã. Mas quando eu vejo irmãos bem arrumados, bem aliados, eu falo: como você está elegante, você está muito lindo. E o pastor sabe que eu sou assim, e está tudo certo.
E isso não interfere na minha aliança com o meu marido. Então, porque quando uma pessoa tem uma aliança, quando uma pessoa põe uma aliança na sua mão, essa pessoa está dizendo, aonde você for, as pessoas vão olhar e vão saber que você tem alguém que cuida de você. Alguém que está sobre você. Irmão, se cuida para ninguém passar vergonha por nós, tá bom, gente? Se cuida aí. Toma um bom banho, põe as suas melhores roupas, escova bem os dentinhos, passa um perfuminho, porque vai falar assim, ó, nossa, aquele ali que é marido daquela, acho que vocês iam falar uma coisa dessa, jamais, né, irmão? Mas entendeu o que o Senhor está falando aqui, irmãos? Irmãos, a gente tem que se cuidar. E não se cuidar, irmãos, não se cuidar para ficar na mídia, ficar se achando, para a gente ter autoestima, para a gente ter a bênção do bem-estar. Se a gente não tem a bênção do bem-estar, a gente não tem a bênção da autoestima. Se a gente não tem a bênção da autoestima, nós não temos expectativa. Se a gente não tem expectativa, nós não temos atitude de fé. Nós temos que ser, uma coisa leva a outra, uma coisa encaminha a outra, e é isso que o Senhor está querendo dizer aqui. Então, eu lembro que o pastor, desde cedo, desde o início, ele saía para trabalhar, eu cuidava das coisas. Cuidava das meninas, cuidava da casa, ajudava a cuidar da igreja, tranquila, sabendo que o meu compromisso com ele estava diante de Deus. É o famoso cordão de 2 dobras. Você faz uma aliança com uma mulher, você faz aliança com um homem, e o Senhor faz uma aliança conosco. Eu posso entrar em qualquer lugar, o meu marido pode entrar em qualquer lugar de cabeça erguida, porque a dignidade, o respeito, o caráter é para nós, irmãos, igreja. E quando nós temos falha nessas áreas, mas eu não sou assim, pastor, está pegando para mim. A gente tem que buscar Deus e se consertar. Gente, a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 6. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Invoca. Busque, abra seu coração, abra sua mente, se abra para Deus, se entrega para Deus, não apenas com palavras, mas de todo o seu coração. Faça aliança, e o poder da aliança é muito grande, vai além, irmãos, de situações. Passam ventos fortes, passam águas turbulentas, e aquela aliança permanece. Hoje pela manhã o pastor falou a respeito, falando de pais e filhos, que ele falou no FAD ontem à noite, ele falou sobre o poder do nome das meninas. Disse que quando escolhemos o nome da Marcela, foi o nome, escolhemos esse nome porque quer dizer guerreira, forte. E quando o pastor falou isso no altar de manhã, ela ficou toda sem graça. Porque às vezes a gente tem vergonha que as pessoas falem para nós as nossas características. Acredita que você é forte e corajoso. A Bíblia diz isso a respeito de você. Porque às vezes a gente quer vestir uma roupagem, irmãos, que o príncipe desse mundo, Satanás, ele quer embutir na nossa mente que nós não valemos de nada, que nós não temos valor, que nós não vamos chegar em lugar nenhum. Eu não sei qual é o significado do seu nome, mas eu sei que em Deus você tem uma aliança, você pode escrever uma nova história, mas você tem que ter poder de ação, você tem que querer. E ele disse, olha, características do nome da Marcela, deu certo, forte e corajosa. Aí ele disse que quando a Marcela era bem menina, bem pequenininha, a Marcela começou a ter experiências no mundo espiritual. Por isso, os pais que estão aqui, não grite com seus filhos sem antes ouvi-los, sem antes entender o que está acontecendo. A Marcela começou a dizer assim, eu vejo algo, eu percebo algo. Eu poderia perfeitamente dizer assim, fica quieta menina, isso não é nada. Aí quando nós entendemos, eles tiveram uma experiência muito forte uma noite, né? Não foi isso? E que exigiu da gente uma ação maior. Nós sentamos com ela, sempre ela e a Bruna juntas, e nós explicamos para ela que o reino das trevas, ele é real, irmãos. Existe o reino da luz? Sim, mas existe o reino das trevas, ele é real. A Bíblia diz no Evangelho de João que Satanás ele veio para matar, para roubar e para destruir.
Quando eu digo roubar, irmãos, não é pegar uma arma e pá. Quando digo matar, é se ele colocar medo, pânico, se ele travar você, você fica sem ação. Você está vendo os dias passarem, os anos passar, e você não consegue, como homem, como mulher, como moça, você não consegue ter atitude, porque você está paralisado pelo medo. O medo é real? Ele é real. Mas como que a gente vence o medo? Não é somente, irmãos, conhecendo palavras de conhecimento de saúde. Nós vencemos o mal no reino espiritual quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Quando nós oramos ao Senhor, nem que seja 5 minutos, todas as vezes que você orar, é importante que você ore acreditando naquilo que você está pedindo, porque você às vezes está em descrédito com você mesmo, mas a Bíblia diz, como o pastor disse agora, no livro de Mateus 18, o que 2 de vocês concordar na terra, acerca de algo, eu, Senhor, eu faço no céu. Mesmo que você ore, não acreditando que aquilo vai acontecer, mas verbaliza, porque o poder da sua palavra, no nome de Jesus, ele gera ação, e quando tem ação, tem manifestar da glória de Deus. A Marcela via não é vultos não, ela via demônios, que oprimia e que judiava, e quando nós ministramos na vida dela, filha, isso é dons do Espírito na sua vida, você vai ter que discernir, você vai ter que continuar vendo isso, e isso não vai paralisar você. Quando você vê isso, você vai poder dar ordem. Nós temos que exercer a autoridade que Deus tem dado para nós, como igreja, irmãos. Efésios capítulo 6, verso 10. Nós temos que nos mover, nós temos que nos vestir do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, com as armaduras. Se revista, porque nem tudo é humano, nem tudo é a família contra você, nem tudo é um amigo contra você. Existem demônios que agem e nós não vemos, mas os que vêm estão se levantando e profetizando. Vocês não têm poder sobre a igreja. Contra a igreja, a arma forjada, ela não tem poder. As ameaças vêm, as tribunas vêm, mas o sangue de Jesus é o que nos garante a vitória. Irmãos, dá glória a Deus, glória a Deus. Quando nós explicamos, Marcela creu, entendeu e vive isso. E hoje Marcela cresceu, ela tem isso, Marcela tem discernimento de espírito, ela percebe o ambiente. Nós vivemos um tempo desses, uma situação em que aparentemente estava tudo desesperador. Ela viu o meu silêncio, ela se aproximou e disse assim: mãe, eu vejo isso. Falei, então está tudo resolvido, pronto. Quando ela disse, mãe, eu vejo isso, a bênção já estava liberada sobre nós. É verdade ou não é? Não adianta só saber, tem que acreditar. O segredo da nossa vitória está na nossa fé. Hebreus capítulo 11, ora, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele exista, e que Ele é galardoador, que Ele é presenteador. Deus quer dar presentes para nossa casa, mas às vezes nós estamos assim, mas será que isso é de Deus mesmo? Estou dizendo para você que é, faça a prova, provar e veja que o Senhor é bom, irmãos, provar e veja que o Senhor é bom. Aí Marcela venceu. Aí o pastor falou sobre, por que o pastor estava falando isso? Sobre acertar a rota. Está indo. Em time que ganha não se mexe. Mas no caminho, irmãos, existem alguns levantes. Em um casamento, em uma família, tem horas que tem que parar tudo para consertar. Lembra quando eu contei uma vez que, vou contar em 1 minuto, eu tive um problema seríssimo de pele. E chorando, lá no banho, chorando. A Bruna foi lá e disse, pai, a mãe está chorando desesperada. Mas o que será que houve? Eu não sei, melhor você ir lá ver, vai lá ver que ela não está bem. E ele chegou lá e falou, Lourdes, o que foi? Eu falei, não estou nada, não estou nem chorando, a Bruna quer faladeira, não sei, eu estou chorando nada. Aí ele sentou e disse assim, olha Lourdes, antes da gente viver o que nós estamos vivendo, lá atrás, irmãos,
Antes, o Senhor deu você para mim. E a minha responsabilidade, a minha aliança é com você. Se eu tiver que abrir mão de tudo para cuidar de você, eu abro. Irmão, mas gostei tanto de ouvir isso. Eu sabia que ele não ia fazer nada disso. Ai, não posso rir direito. Eu sabia que ele não ia fazer nada disso. Mas ele falou. Quando ele falou assim, olha, se eu tiver que largar um monte de coisa que eu estou fazendo só para cuidar de você, eu paro. Aquela palavra calçou meu coração, ajustou minha vida. Existem palavras que não podem ser engolidas. Existem palavras que têm que ser faladas. Fala para a sua família que você ama. Eu não vou falar nada, eu nunca recebi isso agora. Então, o segredo é esse. Não é porque você não recebeu que você não vai entregar. Porque agora você está vivendo um novo tempo. Agora você está vivendo um período da graça. E Deus está dando para você. Olha para a sua família, olha para o seu cônjuge e fala assim, olha, você me dá trabalho, mas eu te amo tanto. Te amo demais da conta. Você é meio malinha, tem horas, você é meio chatinho, mas se dá, olha, eu vou falar um negócio. Tem horas que eu pego o pastor lá em casa murmurando, está falando mal de mim, irmãos. Para quem? Para ele mesmo. Não tem para quem falar, coitado. Ele fala assim, mas eu nunca vi uma pessoa tão teimosa na vida. Eu nunca vi uma pessoa tão teimosa na vida. E o que vai fazer o quê? Vai largar? Vai pedir o divórcio? Vai achar que vai achar outra e a outra vai ser uma anja? Não vai ter anja. E se a outra chegar, antes de ela chegar, está morta já, em nome de Jesus. Ah, não tem ciúme, imagina se... Eu não tenho ciúme, mas não durmo com o olho dos outros não, irmãos. Irmãos, a gente não tem ciúmes, mas é bom você não dormir com o olho dos outros, não. É bom saber disso. Porque de vez em quando, né, irmão, você sabe que... Vai que o diabo tenta aí, levanta o negócio, e aí vai... Está queimado em nome de Jesus. Você nem sabe o que tem gente caindo atrás de você. Você fala que está caindo. Deus sabe porque está derrubando. Deixa Deus... Não está nem meu assunto, está vendo? Vocês me provocaram, eu não ia nem falar isso. Mas ela recebeu essa graça. Estava falando de mudança de rota. Existem horas que você tem que parar e ajustar a sua situação. Se relacione. Pais, fale com seus filhos. Filhos, ouça os seus pais. É como uma criança, sabe? Quando você tem uma criança pequena em casa, e você fala que vai pegar ele, e fala, para. E você vai pegar ela, para pai, não quero que você pegue, não quero. Mas na segunda versão da palavra dela está dizendo, continua que eu estou gostando. A boca está falando, não quero, para. Mas no coração está dizendo, continua. Porque todo mundo gosta de amor. Todo mundo gosta de carinho. Gosta de atenção, até o que está estressado. O estressado agora pode pensar assim, ó, eu não quero nada disso para a minha vida. Não quer agora. Mas a hora que passar esse estresse, você vai ver o quanto você precisa. Nós precisamos de amor, irmãos. Nós precisamos de palavra. Nós precisamos de palavra revelada. Nós precisamos de palavra específica. Nós precisamos de palavra de cura. E agora eu vou contar, o pastor deve ter contado da Bruna, que vinha para o shopping. Irmãos, nós moramos aqui, fomos no shopping, dá para contar nos dedos. Não vai, não dá para ir. Mas quando nós morávamos longe ainda, de segunda ou sexta nós vínhamos no shopping. E nós não prestávamos atenção, e Bruna entrava no carro. E entrava no carro com a gente, todo mundo saía, ela não saía com a gente, ela ia depois. Aí um dia eu falei, para entrar também. Mas ela era uma menininha loirinha, a coisinha mais linda do mundo. Aí um dia a gente foi conversar com ela, filha, o que está acontecendo? Ela disse, não dá. O nosso carro é o pior. O nosso carro é o pior de todos. Irmão, vocês pais que estão aqui, você vai falar o quê para uma menininha que está falando, pai, seu carro é zero, não dá. Você vai dar uns tapas nela, você vai pôr de castigo, você vai tirar o celular dela. Você vai criar uma monstrinha. Uma pessoa enjaulada. Aí, vamos conversar. E eu fui conversando, disse, filha, há um tempo para tudo. Agora o seu pai está trabalhando muito para a gente comer e beber. E a gente já cuidava da igreja. E eu falei, tudo que o pai ganha, o pai está investindo. Mas vai chegar um dia que
alguém vai investir na gente. Porque as coisas de Deus, ela é assim. Cuida das coisas de Deus. No seu tempo, Deus cuida de você. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Irmãos, a Bruna, ok, mãe, entendeu. Hoje, Bruna tem um senso, sempre foi uma menina muito especial, muito ordeira, muito disciplinada, organizada, e não tem nenhum problema de traumas, nada bloqueou, porque no tempo certo nós sentamos, falamos de igual para igual, trate a sua casa, não vai acumulando mágoas. Eu queria tanto falar aquilo para a pessoa. Irmãos, não acumula, no tempo certo joga isso fora. Tem coisas que tem que ser vomitadas, jogadas fora, e outras tem que ser guardadas no coração como promessa. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando de família, e eu não estou falando segundo a minha ótica, eu estou falando pelo que nós estamos recebendo do Senhor. E a igreja, todas as vezes que nós nos reunimos na presença de Deus, Ele trata conosco como Ele quer, irmãos. Nem sempre Deus vai fazer aquilo que você quer, nem sempre Deus vai designar aquilo que você fala assim, porque você me pediu isso, eu vou te dar. Mas não pensa que Ele não vai te dar, e você vai ficar órfão, você vai ficar passando falta. Não, Ele vai te surpreender de uma forma, que você vai dizer assim, meu Deus, me perdoa, por eu ter achado que o Senhor é como um homem comum. A Bíblia diz no livro de Números, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus diz que vai fazer, pode se preparar, viva com expectativa lá em cima, viva com a sua fé em alta, porque Deus é fiel para cumprir todas as coisas. E olha, por que eu estou falando isso? Aqui no Evangelho de João, Jesus dizendo assim, o meu pai é o agricultor, olha como diz o primeiro versículo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. De verdade, você acha que Deus quer cortar a gente, irmãos? Você acha que Deus quer podar a gente? Não. Esses dias, no aniversário do pastor, o pastor Bertaia, numa reunião de pastores, ele falou, eu estive em Jerusalém, em Israel, e lá eu ouvi uma ilustração sobre a videira. E a videira, eles valorizam muito a videira. E a videira tem os seus galhos. E quando fala que os galhos estão enraizados no tronco, para que dê muito fruto, e eles ficam observando, por que aquele galho está na videira e não está produzindo? Eles vão investigar. E eles investigam e descobrem o quê? Que o galho está ligado na videira, mas entre a videira e o galho, ali no braço, tem os bichos que impedem do galho se alimentar do que a videira tem para ele. A igreja, irmãos, ela não pode morrer na praia. Você não foi, nós não fomos, a nossa casa, nós não fomos chamados por Deus para ganhar uma bênção e chegar lá na frente e perder. Se nós estivermos caminhando e chegarmos lá na frente, o Senhor disser assim, para você terminou aqui, não quer dizer que para você acabou. Ele tem um plano maior para você. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor, eles são maiores do que os nossos, e que os planos dele são maiores. Mas para isso nós temos que acreditar, nós temos que nos render ao Senhor, e não apenas de palavras. E não seja caprichoso, não seja um galho infrutífero, porque o galho infrutífero tem que cortar e desligar. Mas e aquele que está conectado e que está produzindo, diz assim, limpa ele, para que ele produza mais ainda. Qual é o intuito de limpar um galho? Qual é o intuito? Jesus diz assim, vocês já estão limpos pelo poder da palavra. Irmãos, olhe para você. De repente, nós não somos quem nós gostaríamos ainda de ser, mas nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós somos nova criatura. Em 1 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, para de ficar remoendo coisa velha.
Para de ficar colocando óleo velho na sua vida. Para de ficar toda vez você só está reclamando. Para de reclamar. Troca a reclamação por um louvor. Troca a postura. Troca de atitude. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:8, que sejam alvas suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Nós somos a igreja do Senhor. Se as coisas não estão caminhando do jeito que nós gostaríamos, não é porque o problema está em nós, o problema está em Deus. Deus tem os seus desígnios para nós. E a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas para mim descobrir, para que eu e você possamos descobrir e usufruir, aproveitar dessa boa, dessa agradável e dessa perfeita vontade, eu tenho que estar conectada na videira. Meu galho tem que estar na videira. Nem que eu tenha que ser limpo, nem que eu tenha que ser podado. Mesmo que o avicultor venha com a tesoura e me pode, vai doer? Não vai. Ele vai tesourar no lugar certo. Ele vai tesourar, ele vai podar. As pessoas vão falar assim: olha, podou tanto que até morreu. Isso aqui não vai produzir mais nada. A palavra fala assim: limpa, para que dê mais fruto ainda. Escreva isso na sua mente, no seu coração. O intuito da poda não é destruir você. O intuito da prova é te limpar, para mostrar para você que você vai produzir mais do que você pensa ou imagina. O pastor está convidando a gente. Convidando não, né, irmãos? Está desafiando a gente. No ano de 2023, nós pedirmos aumento de 30%. Nós vamos partir do princípio do 30%. Quando nós podemos ir para os 60%, e depois nós podemos ir para os 100%. Ai meu Deus, que é isso? Quantos aqui lembram que há alguns anos o pastor dizia: a nossa igreja vai ser igreja de esquina? Irmãos, uns olhavam para mim pensando assim: coitada da pastora, ela não vai dar conta disso não. E humanamente falando, não deu mesmo. Porque eu olho muito, irmãos, para aquilo que a gente tem na mão. Eu olhava. Mas se o dono dessa obra, ele é Deus, e o intuito de ganhar almas e atrair almas, o plano é de Deus, é Ele quem vai fazer a obra maravilhosa. E o pastor disse assim: nós vamos ter uma igreja de esquina. Então nós poderíamos ir para lá. Não, mas agora já comprou tudo aqui. Aqui já está tudo comprado. Já está pago? Ainda não, falta pouco. Mas nós temos uma palavra. Parece brincadeira, mas é uma palavra profética. Nós vamos pagar com os pés nas costas. Você percebe que não tem um jugo sobre você. Não tem um jugo sobre você, nós temos que pagar, não. A bênção do altar, ela está sendo liberada. Vocês vão produzir, vocês vão ganhar mais, você vai fazer negócio, Deus vai te dar sementeira, Deus vai te dar estratégia. Você percebe que Deus não está falando com uma igreja estatelada, parada. Deus está falando com uma igreja que está em movimento, uma igreja que tem criança, uma igreja que tem adolescentes, uma igreja que tem jovens, uma igreja que tem homens, mulheres e terceira idade, é uma igreja que tem os seus ministérios. Deus está dizendo, eu quero que vocês produzam por 30, e aí nós vamos ficar assim, ó, eu quero ver o que eles vão fazer. Não é o que eles vão fazer, é o que nós vamos fazer. O que eu posso fazer para ajudar a produzir por 30? O que eu posso fazer? Lembra quando eu conto para vocês da festa nas águas? Eu disse para o pastor: eu não entendi a festa nas águas. Irmãos, eu tomara que você nunca seja como eu. Você tem que sentar no particular e me explicar. Um dia eu falei: pastor, por que vai fazer todo culto ter batismo, todo culto ter batismo? Faz um batismo só. Ele disse: vai ter todo dia culto. Eu, tá bom. Ele disse: vai ter culto de mulheres, você vai fazer batismo. Eu não falei nada para ninguém. Eu disse: vou batizar quem, se não tem?
O pastor fez apelo. Quem quer se batizar numa quarta-feira à noite? Eu aí, ó. É só assim, irmãos, ó. Pá. Vocês não, vocês são outro nível. Quem quer se batizar? Vieram 3 irmãs. Que culto vocês querem batizar? Ah, nós queremos nos batizar no culto de mulheres. Olha eu, irmãos. Que vergonha. A gente acreditar depois que tem é fácil. O desafio é você gerar quando você não vê, quando você não sente, quando você não percebe e você está declarando: aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para aperfeiçoá-la. E olha o que Jesus fala. Eu não aguento isso. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Por que nós queremos nos apegar a pessoas, a coisas? Se o Senhor está dizendo: eu quero que vocês dependam única e exclusiva de mim. Única e exclusivamente de mim. Sou eu que vou diante de vocês. Sou eu que vou abrir portas onde não tem portas. Eu vou abrir caminhos no ermo. Eu vou abrir caminhos no ermo. Eu vou abrir o mar se precisar. Se no seu momento de luta você estiver passando por prova, eu vou estar lá com você. A minha presença, o poder da palavra. Dani, olha o que a palavra fala. Pode, porventura, a mãe que amamenta se esquecer do seu filho, mas assim diz o Senhor: eu não me esquecerei de ti. Irmãos, para de lutar o reino espiritual com armas físicas. Para de querer ajeitar as coisas para ser do nosso jeito. Se preciso a gente sair de cena para dizer: então tudo que eu sou e até o que eu não sou, eu entrego nas suas mãos, porque eu reconheço que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Eu quero ser o galho ligado na videira. Eu quero produzir. E quando os meus galhos estiverem cheios de folhas, o Senhor tem liberdade de limpar. O Senhor tem liberdade de me limpar. Mesmo eu sendo limpa pela palavra. Nós tomamos banho todos os dias. Depois que você toma banho, você não precisa ir lá andar de chinelo dentro de casa e você fala assim: ah, eu andei descalço, agora eu vou tomar banho de novo. Não, se você andou descalço, você só vai lá e lava os pés para dormir. O Senhor está dizendo: eu quero que vocês se lavem daquilo que eu tenho para vocês. Limpe os seus pés, ande em caminhos certos, ande em caminhos retos. Limpa seu coração, se arrependa dos seus pecados. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu, Senhor, ouvirei as suas orações, sararei a terra. Eu sararei a terra. Deus quer arrancar da nossa casa todo e qualquer tipo de maldição hereditária, de desânimo, de tristeza, de derrota, de falência, de morte. Deus quer tirar a morte da sua alma. Ele quer te dar vida. Ele quer te dar vida plena, em nome de Jesus. Ore alabaça. Deus quer. Deus quer. O Senhor, nós estamos precisando fazer melhor macarrão, irmãos. Vamos fazer um macarrão bonito? Vamos fazer uma macarronada bem linda para Deus. Glória a Deus. Você está vendo como a gente esquece? Não esqueça, traga à sua memória o que te dá esperança, dá grito de vitória, peça socorro, peça ajuda, e o Senhor é a nossa força. Orabas. Ai, meu Deus. O que é isso? Ai. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Haja, Senhor, haja. Haja segundo o teu querer. Haja. Ai, sara nossa terra.
Una o nosso coração ao teu. Esquadrinha os nossos caminhos. Esquadrinhemos nossos caminhos ao Senhor e voltemos ao Senhor, irmãos. O que é que está tendo falta? Se você precisa de uma estratégia, o Senhor está dizendo nesta noite: eu te dou. Seja humilde para receber. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero chamar os meninos que adoram aqui no altar. Nós vamos orar. Quero já chamar o pastor e nós vamos orar. Oh, Pai, hoje é domingo, Pai. Hoje é o domingo. Obrigada, Deus, obrigada. E coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.